Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com eletrônica básica com a matéria sobre polarização CC de transistores de junção bipolar. E temos este exercício que diz o seguinte: para o circuito ilustrado na figura ao lado, determine o CC, o CE, o B, o E, IC e R1. Temos este circuito no formato de divisor de tensão, já temos IB, temos o C. Nós vamos encontrar a corrente do coletor e nós sabemos a fórmula que é IC sendo igual a beta IB. E aqui é só substituir IC será igual, o valor de beta é 100 vezes o IB, eles já deram 20 microamperes, então seria 20 vezes 10 a menos 6. Então o IC será igual a 2 miliamperes. Agora nós vamos encontrar o UCC. O CC nós podemos usar esta malha a partir deste ponto UCC até este ponto de saída que é o nosso UC. Então teremos o que aqui? UCC menos a queda de tensão aqui que seria a intensidade IC vezes a resistência RC. Então aqui teremos RC vezes IC menos já a tensão aqui UC, que seria a mesma que a tensão de saída. Então aqui vamos chamar de UC. Tudo isso sendo igual a zero. Agora vamos isolar o UCC, é só passar toda esta expressão para outro membro. Teremos o UCC sendo igual a RC IC mais UC. Então o UCC será igual a resistência RC é 2.7 kΩ. Então teremos aqui 2,7 vezes 10 elevado a 3 vezes a intensidade do coletor é 2 mA. Então teremos 2 vezes 10 menos 3 mais o UC foi dado aqui que é 10.6 volts. Então aqui teremos 10,6. Então o UCC será igual a 16 volts. Feito isso, nós podemos calcular a tensão do emissor, esta tensão aqui. Então aqui antes vamos calcular a intensidade E. A intensidade E seria beta mais 1 IB. Então a intensidade do emissor é igual a 100 mais 1 vezes 20 vezes 10 a menos 6. Isto será igual a 2,02 miliamperes. Como já temos a intensidade do emissor, nós podemos calcular a tensão do emissor. A tensão do emissor será o E, sendo igual a resistência do emissor vezes a corrente do emissor. Então a tensão do emissor será igual a 1,2 vezes 10 elevado a 3 vezes esta corrente de 2,02 vezes 10 a menos 3. Então a tensão do emissor será igual a 2,4 volts. Feito isso, nós podemos calcular a tensão B. Nós já calculamos o UCC, o IC, agora vamos calcular o UE, também já calculamos. Agora vamos calcular a tensão da base. E nós sabemos que a tensão da base seria a tensão aqui no ponto E mais a tensão entre os pontos B e E, ou seja, a queda de tensão entre esses dois pontos. Então teremos aqui tensão B, já temos a tensão E que foi 2,4 e o BE é o valor padrão 0,7. Então a tensão B será igual a 3,1 volts. Vamos dar segmento, nós podemos passar para o cálculo da tensão UCE. Nós já temos o valor do UC, temos o valor do E também, ou seja, o valor da tensão do coletor, o valor da tensão do emissor. Então nós podemos calcular a tensão do coletor emissor. A tensão do coletor emissor seria o mesmo que a subtração desses dois. Então teremos UC menos o E. Então UCE será igual, UC é 10,6 menos o E é 2,4. Então o CE será igual a 8,2 volts. Feito isso, podemos passar para o cálculo da resistência R1. Para calcularmos a resistência R1, nós vamos precisar da intensidade na resistência R2 e também da intensidade
na resistência R1. Nós sabemos que aqui chega uma corrente, vamos chamar de I R1, e essa corrente se divide. Aqui passa o IB e aqui passa o IR2. Então aqui nós podemos calcular o IR2, já que o potencial aqui é o potencial B, ou seja, a tensão B que encontramos o valor anteriormente. Então o IR2 será dado por, teremos aqui I será igual ao que é lei de Ohm, a tensão no ponto B, ou a tensão da base dividida pela resistência R2. Então o IR2 será igual, a tensão B foi 3,1 dividido pela resistência R2, que é 8,2 kΩ, é o mesmo que 8,2 vezes 10 elevado a 3. Então a intensidade na resistência 2 será igual a 0,378 miliamperes. Feito isso, nós podemos calcular já a intensidade na resistência 1, em que temos esta intensidade IR1 a chegar e dividindo-se pela intensidade B e a intensidade na resistência R2. Então, aqui queremos IR1. Será dado pela intensidade que chega. IR1 será igual à primeira intensidade que se divide, que é IB, mais a outra intensidade que seria IR2. IR1 será igual, a intensidade B é 20 vezes 10 a menos 6, mais IR2 é 0,378 vezes 10 a menos 3. Então a intensidade na resistência R1 será 0,398 miliamperes. Feito isso, agora podemos encontrar a resistência R1. Lembrando que esses cálculos foram feitos para conseguirmos encontrar o valor da resistência R1. Para encontrarmos o valor da resistência R1, podemos seguir esta malha aqui. Teremos aqui o CC menos R1 vezes a intensidade que passa aqui, ou seja, a intensidade IR1, menos este ponto aqui, que seria o nosso terminal UB. Tudo isto igual a zero. Então teremos aqui o CC menos R1 vezes IR1 menos IB. Isto vai ser igual a zero. Agora vamos isolar o R1. Podemos passar R1 e R1 para outro membro. Teremos R1 e R1 sendo igual a UCC menos UB. Agora podemos isolar o R1. Teremos R1 sendo igual a UCC menos UB dividido por IR1. R1 será igual a UCC, que é 16, menos a tensão da base, que é 3,1, e a intensidade na resistência 1, que é 0,398 vezes 10 a menos 3. A resistência 1 será igual a 32,41 kΩ. E assim terminamos com a resolução do exercício.